Olá, meu amigo, minha amiga, operador de caldeiras. Nós vamos apresentar para vocês uma estatística publicada nos Estados Unidos a respeito de explosões ocorridas em caldeiras. Em um período de 3 anos, mostra que dos 3.000 casos pesquisados, cerca de 2/3 dessas foram em caldeiras fogo-tubulares e 1/3 em aquatubulares. Bom, o que que nos diz isso? Nos diz, evidentemente, que as caldeiras fogo tubular, ou seja, aquelas em que o fogo está por dentro do tubo e a água está por fora, que é a grande maioria das caldeiras, estão mais propensas a acidentes, né? Isso é estatística dos Estados Unidos. E quanto que as aquatubulares são mais seguras, aquelas que o fogo está pelo lado de fora da tubulação, do tubo, dos tubos. Muito bem, então nós vamos ver aqui o que, que diz essa estatística. As causas apontadas são projeto e construções impróprias, 4,2%. Então, projeto mal feito, né? E a construção também mal feita, fora dos ditames das normas que regem o caso, mais precisamente o ASME Code, o código ASME, né? E também a ABNT, que também trata do assunto. Então, projetos impróprios, 4,2%. Instalações inadequadas, aquilo que foi fabricada, a caldeira, e agora ela é instalada, e as instalações não estão adequadas, né? Aí, 5,6% é esse o motivo. Defeitos ocorridos durante a operação, 10,8%. Defeitos da caldeira, que aparecem durante a operação. Aí sim vem o grande virão. Falha humana decorrente de manutenção e inspeção desqualificadas, 64,5%, e outros 14%. Bom, então nós chegamos à conclusão que falhas humanas e o desleixo na conservação e na inspeção qualificada da caldeira é o maior vilão para nós termos explosões em caldeiras. Experiências de autoridade tida como expert em explosão de caldeiras aponta como defeito principal a crença dos usuários de que uma caldeira construída dentro de padrões avançados e cercada de controles automáticos de última geração não necessita atenção de especialista ou técnico qualificado. Bom, isso aí é aquilo. A norma regulamentadora, número 13, sabiamente diz que toda caldeira, ela deve estar assistida por operador qualificado. O que que é o operador qualificado? Aquele que tem um curso de 40 horas para segurança nas operações de caldeiras, normalmente dado por engenheiro, inspetor de caldeiras, e também estágio prático na caldeira que ele vai operar. E esse estágio tem que estar sob a responsabilidade de um operador qualificado com larga experiência. Então, agora com isso nós podemos ver o seguinte: há necessidade de, primeiro, fazer um curso de 40 horas ou 60 horas, dependendo do tipo de caldeira.
E depois ele tem que passar por um estágio na caldeira que ele vai. E esse estágio tem que ser supervisionado. Como é que se faz essa supervisão? O, o engenheiro inspetor de caldeiras, ele recebe a incumbência de fazer a fiscalização desse estágio prático, e ele vai fazer duas ou três intervenções. Ele vai receber o horário em que a pessoa está lá, fazendo o estágio, e ele, durante o estágio, ele aparecerá lá, assim, de uma hora para outra, e vai verificar se o camarada está realmente fazendo ali e o que ele está aprendendo. Se ele está realmente operando sob a supervisão de um operador qualificado, com grande experiência, e vai questionar ele. Então, isso é que a norma regulamentadora atual está dizendo. Ele tem que ter um estágio supervisionado por um engenheiro inspetor de caldeiras. Ok? Bom, como resultado, não existe padronização nas manutenções, reformas ou operações, que na maioria das vezes são executadas por pessoal não credenciado e sem o mínimo conhecimento de normas, não aplicando verdadeiro dimensionamento ou qualidade onde requerido. Então, se vê as manutenções de caldeira, tem que trocar um tubo da caldeira, chama o João das Botas lá, que ele é soldador, ele tira o tubo, bota outro, solda lá e tal. Mas que tubo é esse? Um tubo de passe de caldeira é um tubo especial para caldeira. Ele é o ASTM 178, grau A. O cara vai lá, compra um tubo DIN 2440, mete na caldeira. Não vai aguentar, não é para isso aquele tubo. Mas quem troca o tubo e quem compra o tubo não é a pessoa qualificada para isso. Então, qualquer interferência que haja de se fazer uma caldeira tem que estar sob a supervisão do engenheiro inspetor daquela caldeira. Ele é que vai dizer o que tem que fazer, como fazer e etc. Tudo assim. Está certo isso? Ok. É altamente significante o fato que 91% dos sinistros ocorrem em operação de baixa carga e que mais de 50% em partidas da caldeira. Olha, 91% em operação de baixa carga, ou seja, principalmente na partida da caldeira. Então, eu tenho fatos homéricos sobre a partida da caldeira. Teve um operador que ele simplesmente chegou 4 horas da manhã para botar fogo na caldeira, sozinho, porque 6 horas já tinha que ter vapor, 7 quilos de pressão, que a indústria ia iniciar 7 horas, um pouquinho antes até. Ele chegou lá, o que ele fez? A caldeira estava inundada. Ele abriu a purga, foi fazer o chimarrão, fez o chimarrão, meteu lenha para dentro da caldeira, botou um pouco de óleo combustível, soprou maravilha, soprador de maravilha lá, tocou fogo. Aí, quando ele viu, começou a instalar a caldeira de tudo que era jeito, ele foi ver, a caldeira estava vazia. Ele esqueceu da purga aberta, esvaziou a caldeira com um monte de fluido. Bom, torrou a caldeira, descarbonetou os tubos, é, prejudicou os espelhos, destruiu a caldeira. A caldeira foi sucateada simplesmente. Né? E esses outros fatos que a gente tem conhecimento aí que sempre ocorre dessa maneira. Bom,
Então, ficamos por aqui. Agradeço imensamente vocês terem assistido. Vamos interromper o compartilhamento e vamos encerrar esse trabalho.